Então, o tema do nosso curso, ele é metodologias ativas, ensino híbrido e planejamento EAD. Então, eu já comecei perguntando para você qual que era o seu interesse no curso, né? Por quê que eu perguntei isso? Porque nós entendemos hoje a dificuldade que muitos professores estão tendo, não só professores, mas todos os profissionais da educação, para lidar nesse processo pandêmico que nós estamos enfrentando e permanecer, né, com uma qualidade no ensino, permitir que a criança continue aprendendo, mesmo com aulas remotas, mesmo com o uso das tecnologias. E é importante que o professor busque, né, cada vez mais aprimorar o seu conhecimento. Nós estamos vivenciando uma nova era, né, uma era tecnológica, que ela não vai retroceder. Então, é daqui para frente. Então, quanto maior conhecimento o professor tiver nessa área da tecnologia, melhor será o planejamento dele, melhor será as aulas dele, muito mais atrativa. E isso independente da faixa etária dessa turma. Então, quando nós falamos de metodologias ativas, nós trazemos à memória as metodologias diferenciadas. Então, aquilo que faz com que o meu aluno ele esteja no centro o centro da atenção, que ele esteja ali como protagonista desse conhecimento. Então, o objetivo dessa formação, ela é socializar o conceito do ensino híbrido como uma das metodologias ativas. Também é facilitar as construções metodológicas EAD. Também utilizar diversas ferramentas que auxiliam a prática da criação das aulas híbridas. Então, quando a gente fala das aulas híbridas, a gente já remete para essas metodologias ativas. E aí nós vamos falar um pouquinho, nós vamos aprender, discutir um pouquinho o que é esse ensino híbrido tão falado atualmente, né? Se tornou uma tendência. Então, é importante a gente compreender o conceito desse ensino. Então, nós temos aqui, entendendo o que é o ensino híbrido e como utilizá-lo. Então, conhecido também como Blended Learning, esse método se caracteriza por mesclar dois modelos de aprendizagem, o presencial e o online. No primeiro, temos o ensino tradicional, na sala de aula, e no segundo, trata-se de um ensino que utiliza as tecnologias. Então, quando a gente fala híbrido, a palavra híbrido, ela vem da relação de dois elementos, do cruzamento de dois elementos. Então, assim, levado em vários aspectos, né? Trazendo aqui para a tecnologia, o híbrido é justamente essa combinação, essa mistura da aula presencial com a aula EAD, que é o estudo à distância, né? O que permite a esse aluno poder escolher qual é a sua melhor forma para ele aprender. E nós temos vivenciado, nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, essa ferramenta está cada vez mais ativa. Então, o ensino híbrido, ele está sendo abrangente nessa educação. Ainda tem muitos estudiosos estudando, porque o ensino híbrido ele é muito amplo, então são novos estudiosos que estão trazendo cada vez mais contribuições para que a gente possa aí estar aprimorando a nossa prática pedagógica. Então,
O objetivo principal desse modelo, ele é garantir que tanto o professor quanto os estudantes, eles possam ensinar e aprender de uma forma prática, de uma forma que tenha resultado. Então, o aluno, ele passa a ser o protagonista nesse processo e o professor, o mediador, né? Então, aí, cabe ao professor estabelecer essa relação, tanto do ensino presencial quanto do ensino EAD. Então, o ensino híbrido, ele surgiu em 2014, a partir da organização de um grupo de experimentações realizada pelo Instituto Peninsula e pela Fundação Lehman. Nesse grupo, 16 professores de 4 estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro participaram. Então, o objetivo dessas experimentações foi permitir que os professores analisassem os resultados dessas novas formas de atuação no desempenho dos alunos. Logo, desafios. Então, a cultura educacional, ela começa aí a sofrer uma modificação, porque até então a gente estava acostumado com aquele padrão, vamos dizer aí, um pouco tradicional, né? Da sala de aula, dos alunos sentados ali nas carteiras, né? Assistindo a aula, assistindo aquilo que o professor está explicando. E esse ensino híbrido, ele traz essa mistura. Então, nesse momento, o aluno ele já começa a aprender em seus diversos espaços. Então, ele pode estudar na escola, ele pode estudar na casa dele, ele pode estudar aonde ele estiver. Então, isso não é algo de agora, né? Que surgiu agora. Já faz um tempinho. Então, desde 2014 começaram esses experimentos. Então, o que os professores analisaram? Quais eram o resultado desses alunos que estudavam somente em sala de aula, na modalidade presencial, e aqueles alunos que estudavam EAD, que organizavam o seu tempo de estudo, que organizavam a sua rotina de estudo, e eles começaram a comparar, a avaliar esse tipo de desempenho. E perceberam que esses alunos que tinham que podiam mesclar tanto o presencial quanto o EAD, tinham uma aprendizagem mais significativa dos conteúdos aplicados. Por quê? Porque cada estudante, ele tem o tempo dele aprender. Nós vivemos em um tempo em que as crianças pequenininhas, né, elas já nascem nesse mundo tecnológico. Então, a mente deles já são propícias a essas tecnologias, né? Então, o aluno de hoje, ele não quer mais ficar só entre 4 paredes, só na sala de aula, só naquele ambiente fechado, sentado ali esperando 4 horas de aula. Não, ele não quer mais isso. Então, o aluno de hoje, ele busca uma metodologia diferente, aprender de forma diferente, são diferentes conhecimentos. E o ensino híbrido, ele traz essa oportunidade ao estudante e também ao professor, porque o professor pode planejar a aula de acordo com cada estudante, com a realidade e a necessidade de cada estudante. Então, o ensino híbrido, ou ensino online e presencial se complementam. As modalidades ao longo do caminho de aprendizagem de cada aluno dentro de um curso ou de uma matéria estão interligadas para proporcionar uma experiência integrada de aprendizagem,
de forma que o aluno ele possa, de alguma forma, controlar o ritmo, o espaço e o tempo e esteja no centro do processo. Então, não é que é melhor estudar presencial ou é melhor estudar online, não. Os dois se completam. Se for somente a modalidade online, vai haver uma certa deficiência na aprendizagem desse aluno. Por quê? Porque ele precisa daquele momento com o professor, aquele momento de tirar dúvida, de fazer as correções, mas também, em contrapartida, ele aprende com uma certa facilidade. Por quê? Porque a tecnologia permite que a aula seja diferenciada, sendo muito mais atrativa do que, digamos aí, a aula tradicional, né? E dentro do ensino híbrido, nós temos aí 3 modelos de aplicação, que são as formas como esse ensino ocorre, como o professor vai estar trabalhando essas modalidades. Então, nós temos ali o laboratório rotacional, que nesse modelo, os estudantes eles utilizam o espaço da sala de aula e do laboratório. Assim, 2 grupos de alunos são divididos, ficando um no laboratório e outro no ambiente, que o professor determina, que normalmente é sala de aula. Em seguida, após o tempo proposto, o grupo troca de ambiente. Por fim, o objetivo é usar métodos distintos para compreender o conteúdo da aula. Então, nesse aqui, o professor ele faz aquele experimento de dividir a turma, metade vai para um laboratório de informática, outra metade fica na sala de aula, e aí ele vai trabalhando essa questão da tecnologia com o aluno. Então, retomando, nós estávamos colocando ali a importância do planejamento para o professor e para a aula, né? Para que a aula ela flua de uma forma melhor, que ela atinja os objetivos para o qual ela foi planejada. Então, nós temos ali uma contribuição de Libânio, né? Colocando sobre a importância, que é tarefa do docente, do professor, que inclui tantas atividades didáticas e a organização e coordenação dessa prática, né? Então, quando a gente pensa no planejamento, nós precisamos considerar principalmente os nossos alunos, né? A forma como cada um aprende. E algumas coisas no planejamento ela não pode faltar. Então, eu trouxe aqui alguns pontos importantes para o planejamento híbrido, tá? Na verdade, assim, o curso, ele não vai trazer aqui para você te ensinar totalmente a fazer esse planejamento, porque alguns já conhecem, já sabem fazer o planejamento, mas é importante trazer a utilização das ferramentas tecnológicas nesse planejamento, que é o que a maioria dos professores estão apresentando dificuldades, porque o professor ele sabe fazer o planejamento, mas na hora de trazer esse planejamento para as tecnologias, ele acaba ali ficando confuso e não sabendo muitas vezes lidar com essa situação, né? Então, atualmente, o que nós temos presenciado? As aulas, elas estão remotas, né? No município de Cuiabá, elas não retornaram, então as aulas estão sendo EAD. Existem algumas ferramentas, como o canal do YouTube, como os grupos de WhatsApp, também através da TV Escola. Então, dessa forma, o ensino tem chegado até as crianças, que são totalmente um ensino híbrido, né? Porém, nós vemos aí ainda muita dificuldade, tanto para o professor planejar essas aulas,
quanto para o aluno acompanhar e aprender, tá? Então, quando a gente vai preparar esse planejamento, nós temos que pensar como o meu aluno vai receber essa atividade, quais ferramentas ele vai ter para aplicar. Então, não adianta eu colocar ali um objetivo, que por exemplo, vou colocar aqui uma gincana. Se no momento o meu aluno ele não tem como fazer uma gincana. Então, eu preciso pensar, o meu planejamento ele tem que ser flexível e ele precisa ser híbrido, né? Ou seja, ele precisa mesclar esse ensino à distância e presencial. No momento, como eu disse, nós não estamos tendo presencial. Então, o planejamento ele tem que ser totalmente diferenciado, desde a questão do tempo. Então, se antes o professor ficava lá 4 horas em sala de aula, na atividade remota, esse tempo ele tem que cair para 30, 40 minutos, que é o tempo que o estudante ele vai ter ali de interação nessas aulas EAD. Então, eu posso deixar a atividade? Pode, beleza, pode deixar a atividade. Mas se vocês estiverem fazendo uma aula online, como nós estamos fazendo aqui nesse curso, né, gravando um curso, você não pode se estender. Por quê? Porque esse aluno ele vai ficar disperso. Então, nós temos que ser objetivos, né, nesse planejamento. Porém, a estrutura, ela precisa permanecer. Então, assim, cada região, cada município, cada secretaria, ela tem o seu modelo de planejamento. Então, eu trouxe alguns aqui que geralmente tem em todos, né? Então, o que não pode faltar? O cabeçalho, porque é a identificação do seu plano de aula. Então, o que deve constar no seu plano? A identificação, qual que é a sua escola, né? Qual que é a sua turma, quem é a equipe gestora, enfim. Deve constar o nome do professor, a disciplina, o ano ou série, a duração da aula e o número de alunos. Então, você começa lá seu plano de aula fazendo essa identificação. Além disso, é aqui que deve ser assinalado que tipo de modelo híbrido será utilizado. Então, lembra dos 3 modelos híbridos? Então, a sua aula você vai trabalhar com o quê? É com a rotação por estações? É o laboratório rotacional ou é a sala de aula invertida? Então, você vai estar assinalando ali o flex, que é a flexibilização. Então, assinalamos que utilizaremos em nossa aula rotação por estações do laboratório rotacional. Tá? Então, aqui é só um exemplo. É importante que você entenda que metodologia você vai trazer para esse estudante, tá? Por isso que você tem que escolher lá o modelo. Ele vai fazer as atividades online em casa. Então, é aquele lá individual, né? Então, a aula precisa ter um objetivo. Qual que é o objetivo dessa aula? Então, é o que você pretende com a aula. Descreva aqui onde você quer chegar com os alunos, o que você espera que os alunos tenham aprendido ao final da aula. Uma aula EAD, ela não pode ter muitos objetivos, tá? Ela tem que ter um ou 2 objetivos no máximo. Como eu disse, o tempo será curto, mas precisa ter qualidade, né? Precisa ser proveitoso. Então, você ali pensa no objetivo chave para o seu planejamento. E o objeto de conhecimento, que são os conteúdos, né? Então, do que se trata a sua aula? Qual tema será abordado? Então nós vamos, por exemplo, eu vou tratar sobre sustentabilidade, né? Eu vou tratar sobre as vogais, sobre o gênero contos. Então, enfim,
Você vai ver ali qual é o conteúdo do que sua aula vai tratar. Os recursos, né, que são tudo aquilo que você vai precisar para estar desenvolvendo a sua aula. Então, que equipamentos tecnológicos, qual programa que você vai utilizar, é pelo YouTube, você vai usar um Google Meet, é um aplicativo Zoom que nós estamos usando, né? Então, você vai colocar ali o tipo de atividade, cartolina, vai ser jogos, vai ser site de jogos, né? Então, às vezes você vai fazer uma atividade remota, mas o seu aluno tem que fazer uma atividade, por exemplo, que ele vai recortar, que ele vai colar. Então, você também vai colocar aí no seu planejamento esses recursos, cola, tesoura, mesmo que quem tenha que utilizar seja o estudante. E principalmente a organização dos espaços. Então, é considerado espaço, né, qualquer lugar que possa ser utilizado pelo professor para realizar experiências de aprendizagem. É no laboratório de informática, vai ser na sala de aula, vai ser em casa, no auditório. Então, você precisa aí marcar onde vai ser esse lugar, organizar esse espaço. E aí, espaços, como eu disse, é onde você vai realizar a atividade. A atividade é o que você vai estar realizando, então você vai colocando lá quais atividades. A duração, por quanto tempo, é 10 minutos, é 15, é 20, né? E qual que é o papel do aluno nesse processo? O que que o aluno tem que fazer? Então, você vai colocar lá quais são as atividades, o que que ele vai precisar para ele estar desenvolvendo. E qual será o papel do professor? O que que o professor faz durante a execução da atividade? E aí nós colocamos aqui um exemplo. Espaço 1, estação com computadores. Atividade, assistir os vídeos disponibilizados sobre fotossíntese. Então, essa é a atividade que o aluno vai desenvolver. Então, quando eu vou pensar o meu planejamento híbrido, ele vai sofrer essas alterações, tá? Que no presencial a gente colocava, né? Mas não utilizava tanto a diversidade de espaços. E por último, você vai colocar a avaliação. Então, de que forma você vai estar avaliando esse aluno? A proposta de avaliação no ensino híbrido considera alguns aspectos, né? Então, quando a gente fala de educação à distância e trata da avaliação, é um pouco complicado, porque eu preciso avaliar esse aluno num todo. Então, são várias formas de eu estar avaliando, seja no áudio que esse aluno mande, seja num vídeo que ele grave, numa atividade que ele execute. Então, tudo vai estar sendo ferramenta para mim estar avaliando esse aluno. E não somente a tradicional prova, né, que muitos fazem, atividade aí avaliativa, já na aula EAD, no ensino híbrido, se torna muito pequeno, né? Então, se abre um grande leque para as diversas formas de avaliação. Então, o que pode ser feito para observar se os objetivos da aula foi cumprido? Por exemplo, pode ser solicitado aos alunos a confecção de um relatório, né, o qual eles deverão descrever o que entenderam sobre o conceito trabalhado na aula. Então, qual foi a sua avaliação da aula enquanto professor? Então, o que você solicitou como avaliação foi suficiente, né? Então, o professor aí, ele faz uma autoavaliação também nesse planejamento. Então, é muito importante, porque a gente precisa entender e saber se a criança realmente está aprendendo, né? Muitas crianças dependem do auxílio, agora no momento, do auxílio dos pais, né? Para estarem fazendo as aulas, as atividades. E nós sabemos que muitos pais têm dificuldade de ensinar seus filhos, né? Então, cria-se aí um grande impasse na educação.
Então, quando a gente fala aí da avaliação, é algo muito importante mesmo. Ah, mas a aula é à distância, vai precisar fazer avaliação? Vai precisar, tá? Para você saber se os seus objetivos estão sendo alcançados. E aí, para a gente fazer esse planejamento, ali foi a estrutura do planejamento. Nós temos hoje uma gama de ferramentas tecnológicas disponíveis para utilizar tanto na produção das aulas quanto na mediação. Então, hoje, por exemplo, nós estamos utilizando o aplicativo Zoom. É uma mediação. Eu estou aqui na aula online, né? E utilizando esse aplicativo, mas existem diversos que podem estar transformando a sua aula e deixando ela muito mais criativa, muito mais dinâmica e prazerosa para o seu estudante. E hoje eu preparei aqui para a gente estar trabalhando com o aplicativo Padlet ou Padlet, tá? As duas pronúncias tá certa. E ele é bem bacana para a gente estar produzindo com os nossos estudantes. Então, ele é um aplicativo gratuito, tá? Usado para montar um painel ou murais com fontes da internet ou arquivos que você tenha no seu computador. Então, quando você usa esse aplicativo, você faz um mural, você expõe ali... Você expõe o que você gostaria que seu aluno visse, que seu aluno estudasse, aprendesse, você pode postar atividade. E aí nós vamos aprender no passo a passo, tá bom? E no próximo encontro nós vamos estar aprendendo outros novos aplicativos para estar aí implementando a sua prática pedagógica. Então eu vou compartilhar aqui e nós vamos aprender o passo a passo do Padlet, tá? Então, primeira coisa que nós temos que fazer, nós vamos abrir uma aba da internet e nós vamos aqui entrar, aqui, ó. Meu computador já está um pouco salvo, tá? Então, entrar aqui no Padlet, você vai fazer o login. Como eu já tenho login, o meu ele vai entrar direto. Mas quem não tem, ele vai abrir a palavra se inscrever. E você pode se inscrever e utilizar uma das suas contas. Pode ser do Facebook, pode ser do e-mail, enfim, tá? Então, você vai clicar lá para fazer o login. O meu aqui, como eu disse, né, eu já tenho o cadastro, ele vai entrar direto. Então, aqui, né, Laura. E aqui ele vai abrir essa imagem, que é a entrada aqui, para a gente criar o nosso mural, tá bom? Então, nós temos aqui criar um Padlet, né? Entrar em um Padlet, a galeria. Então, nós vamos aqui no criar. Clicou em criar. Aí ele vai abrir aqui as diversas formas, tá? Que vocês podem estar utilizando. Nós vamos trabalhar hoje com o mural. Então, eu vou aqui em selecionar, iniciando. E ele vai trazer aqui para mim um papel de parede. Se eu quiser mudar o meu papel de parede, eu não quero esse papel de parede rosa, né? Meio vermelho. Então, eu vou aqui. Deixa eu só baixar. Eu vou aqui nessa ferramenta, nesse ícone, modificar. E eu vou personalizar o meu, né? Então, primeiro que eu vou fazer no meu mural, eu vou criar um título para o meu mural. Então, vamos dizer que tem a ver com o meu planejamento. Então, vamos dizer que eu vou fazer aqui um planejamento sobre, vamos colocar aqui, meio ambiente.
Então, eu vou trabalhar o meio ambiente. E aí, eu vou colocar aqui uma descrição do que é o meio ambiente, né? O meio em qual vivemos, ok? Então, eu coloquei aqui uma rápida descrição. E aí, eu vou rolando aqui a barra. Vocês estão vendo que tudo que eu estou digitando aqui, ele já está fazendo aqui, transportando para cá. Então, esse aqui é o título do meu mural. E aí, eu vou trocar o meu papel de parede, tá? Então, aqui tem vários tipos de papel de parede, ó. Posso clicar, vai aparecer vários. Mas eu não quero nenhum desses, então eu vou adicionar o meu. Aí, ó, pesquisar imagens. Aí ele vai abrir várias imagens aqui para mim sobre meio ambiente. Vendo? E aí eu posso pesquisar. Vou colocar essa aqui. Vocês viram que lá já modificou, certo? Então, eu acabei aqui, fiz o meu mural, ok. Adicionar o seu e aqui, ó, eu vou voltando, ok? Até salvar, aparecer aqui para mim salvar. Salvei. Depois eu fecho. Então, aqui eu modifiquei o meu papel de parede. E agora eu vou estar preenchendo o meu mural. Então, como que eu vou preencher? Eu vou dar um duplo clique no papel de parede e ele vai aparecer aqui os ícones para mim estar acrescentando o que eu quiser no meu mural. Então, o que eu vou colocar hoje? Eu vou colocar aqui uma imagem sobre o meio ambiente. Tá? Então, eu vou aqui, onde tem a busca, e vou buscar uma imagem que eu queira colocar lá. Vamos dizer que eu quero colocar a imagem de uma, vamos colocar aqui, árvore. Opa, peraí, voltou meio ambiente. Posso colocar aqui, árvore. E ele vai aparecer para mim vários modelos, tá? Então, eu vou pegar aqui um desses. Mas se eu não quiser nenhum desses, eu vou colocar aqui o web. Mas eu quero uma imagem, né? Então, eu fico na imagem mesmo. E eu posso aqui abrir uma nova guia, colocar aqui imagem de árvores. Aí vai abrir aqui várias imagens de árvores. Então, eu vou clicar na imagem que eu escolhi. Vou escolher essa aqui, vou clicar com o mouse no botão direito. E aqui, ó, copiar endereço do link. Copiei o endereço. Aí eu volto lá na minha tela. Venho aqui no lapisinho para editar.
Aqui, ó, link. Vamos lá, passo a passo. Então, coloquei lá meio ambiente, vou aqui para pesquisar. E aqui nessas 3 bolinhas, depois que eu escolhi a imagem. Então, eu venho aqui no link e eu copio o link e salvo, tá? Então, ele vai aparecer aqui para mim. A imagem que eu escolhi. E aí eu posso arrastar ele para onde eu quiser aqui no meu mural, ok? Então, eu queria fazer a imagem, coloquei aqui. Quero escrever o nome dessa imagem, por exemplo. Então, eu preciso ir aqui, aonde tem esse lapisinho, clicar para mim poder editar. Então, árvore, ok? Árvore. Ok? Então, tá pronto. Aqui tem definição de árvores. Acabou, eu dei meu clique fora. Eu vou arrastar ele para cá para ficar melhor. Ok? Aí. Eu quero agora colocar um vídeo para o meu aluno sobre o meio ambiente, para ele olhar. Então, eu vou dar um duplo clique, vai aparecer outro. Aí, eu vou colocar lá vídeo, meio ambiente. Vou lá pesquisar novamente. Se eu não gostei nenhum desses vídeos aqui que o aplicativo já tem, eu vou lá na minha aba da internet e pesquiso. Vamos colocar aqui vídeo sobre o meio ambiente. Lógico que vocês já vão ter aí os vídeos, né, preparado, mas essa ferramenta é para vocês utilizarem os vídeos da internet, material da internet, tá? Então vocês pesquisam, né, o vídeo que vocês vão gostar antes, vão querer colocar. Então, vídeo sobre o meio ambiente, aí eu coloco lá na opção de vídeos. Aí nós temos um aqui da Turma da Mônica, né? Vamos abrir. Vamos esperar o vídeo, né? Baixar e nós vamos copiar o link. Isso, aí nós vamos aqui compartilhar, vamos copiar o link. Copiou o link. Volta lá na sua página. No lapisinho para editar. Vem nas 3 bolinhas, procura aqui, ó, filme. Clicou no filme. Desculpa. Não é filme. É o link, tá? E vem aqui no link. E aí você vai colar o link do seu vídeo e vai salvar. E o vídeo vem para cá. Então, o seu aluno ele já vai poder olhar a imagem que você colocou, assistir o vídeo, deu play aqui, o vídeo começa, tá? E aí você vai postar a atividade, o seu planejamento, a atividade que você planejou para esse aluno. Então, mas a atividade está no meu computador. Bacana. Então, a mesma coisa, duplo clique, aí você vai lá nas 3 bolinhas e procura aqui, ó, foto, filme, voz, tela, né? Então, aqui é tudo que você vai estar procurando por fora, tá?
Então, aqui você vai... Deixa eu voltar para vocês entenderem melhor, né? Então, aqui, você vai no Upload, aqui, que é escolher o arquivo do seu computador. Então, escolher o arquivo. Aí você vai lá no seu computador. Eu vou colocar aqui a atividade que eu postei lá no... Pedi para postar lá no mural para vocês fazerem depois desse curso, né? Então, vou postar aqui a atividade. Curso Metodologias. Ok? Abrir. Aí você aguarda. E aí a sua atividade vem para cá. Então, você pode escrever. Lembra que você tem que editar no lapisinho. Aí você vai colocar lá atividades individual, por exemplo. O que você quiser escrever, né? Atividade individual ou atividade em dupla, o que você quiser ali, orientar seu estudante. Ok? Então, essa ferramenta aqui do Padlet, ela é muito interessante. Ela é muito interessante para você estar trabalhando em sala de aula, para você estar trabalhando dessa forma remota, EAD, tá? Então, por hoje, é o que nós vamos ficar por aqui. Já tem uma atividade no portal para que vocês estejam preenchendo. E essa atividade vocês vão estar montando, né, um plano de aula e fazendo um mural. Depois que eu termino o meu mural, então eu já coloquei aqui a minha atividade, o meu vídeo e a minha árvore, eu vou copiar o link aqui em cima e eu vou compartilhar aonde eu queira, ou no grupo dos meus estudantes, ou no meu Facebook, ou no grupo dos professores. Então, quando você compartilhar esse link, quem clicar lá vai abrir esse mural. Então, você vai clicar esse link e enviar para os seus alunos, copiar esse link e enviar para os seus alunos, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima aula, tá bom? Obrigada.